Olá! Hoje a gente vai entrar fundo no mundo da medicina veterinária, mas com um toque diferente. Vamos pensar em cada doença como se fosse um mistério e cada veterinário um detetive de elite. Um detetive com um verdadeiro arsenal de ferramentas forenses para rastrear aqueles culpados invisíveis que ameaçam a saúde dos animais. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? Quando os sinais são confusos e o tempo é curtíssimo, por onde a investigação começa? A resposta, na verdade, está num processo bem metódico que mistura técnicas clássicas com tecnologia de ponta para desvendar a verdade. Então, vamos nessa! Olha, todo bom trabalho de detetive começa, claro, na cena do crime. E nessa primeira fase, o objetivo é esse: juntar o máximo de evidências, ter uma visão geral do que está acontecendo e começar a levantar as primeiras suspeitas sobre quem ou o que está causando o problema. Uma das técnicas mais antigas é a cultura, que funciona basicamente como uma tocaia para os micróbios. A gente pega uma amostra do animal, um pelo, um raspado de pele, por exemplo, e coloca num meio de cultura especial, cheio de nutrientes. Se o fungo suspeito estiver ali, mesmo que em pouquíssima quantidade, ele vai se alimentar, vai crescer e vai formar uma colônia que a gente consegue ver a olho nu. Pronto, identidade confirmada. Agora, o que é fascinante aqui é como a microscopia funciona como uma lente de aumento superpotente. À esquerda, a gente vê evidência de que um crime aconteceu, a inflamação. Mas à direita, usando uma técnica especial chamada imunohistoquímica, o detetive consegue marcar o culpado viral, fazendo ele literalmente brilhar no meio da multidão de células. É a primeira pista visual concreta que a gente tem. É importante lembrar que nem todo criminoso é igual. Um fungo age de um jeito, um vírus de outro, um parasita de outro completamente diferente. Por isso, o detetive veterinário precisa ter um kit de ferramentas forenses bem especializado para conseguir traçar o perfil e capturar cada tipo de culpado. Os vírus. Esses são os mestres do disfarce. São tão pequenos que são dificílimos de encontrar. Para conseguir um retrato falado deles, a gente precisa de ferramentas muito poderosas, como o microscópio eletrônico. O que estamos vendo aqui são as primeiras imagens reais de um parvovírus e de um rotavírus, inimigos que sem essa tecnologia seriam completamente invisíveis. Sabe, às vezes é mais fácil encontrar a reação do corpo ao invasor do que o próprio invasor. O teste ELISA é como se a gente checasse os registros de defesa do organismo. Ele não acha o vírus em si, mas sim os anticorpos, que são os soldados especializados que o sistema imune criou para lutar contra aquele vírus específico. A presença desses anticorpos é uma prova muito forte de que o culpado esteve por ali. E claro, não dá para esquecer o trabalho de detetive mais clássico, né? Para muitos parasitas, o método mais antigo ainda é um dos mais eficientes, um simples exame de fezes no microscópio. Os ovos de diferentes vermes e parasitas têm formatos bem característicos. São como cartões de visita deixados na cena do crime, só esperando para serem identificados por um olho bem treinado. Ok, agora a gente avança para a era moderna da ciência forense. Aqui a investigação sai da identificação visual e vai direto para a prova genética, aquela que não tem como contestar. É aqui que a tecnologia realmente vira o jogo para os nossos detetives veterinários. Essa citação resume tudo de forma perfeita. A chegada da reação em cadeia da polimerase, ou PCR, não foi só uma melhoriazinha, foi uma revolução completa. De repente, os veterinários ganharam uma ferramenta de precisão sem igual para encontrar qualquer patógeno. Tá, mas o que é esse tal de PCR, afinal? Imagina ter só um fio de cabelo de um suspeito. A PCR pega o DNA desse fiozinho e funciona como uma fotocopiadora, fazendo milhões e milhões de cópias, até que a gente tenha evidência suficiente para fazer uma análise conclusiva. Ela consegue achar aquela famosa agulha no palheiro genético. É incrível. O PCR convencional, que é esse que a gente vê no gel, dá uma resposta bem direta, sim ou não. O suspeito está na amostra? Se aparecer uma faixa ali no gel, a resposta é sim. É a confirmação definitiva, a prova de que o DNA do culpado foi encontrado na cena do crime. E aqui a gente vê a evolução. O PCR em tempo real vai além do sim ou não. Ele quantifica a evidência, mostrando exatamente quanto do DNA do patógeno está ali. Isso diz para o nosso detetive não só quem é o culpado, mas também qual é o tamanho da invasão. É muito mais informação. E quando o caso é super enigmático, quando nenhuma outra ferramenta funciona, aí entra o sequenciamento de nova geração, o NGS. É a ferramenta de ponta usada para investigar patógenos que a gente nem conhece direito, ou que estão surgindo agora. Ela escaneia todo o material genético da amostra,
para achar um culpado que nunca foi visto antes. Ufa! Com todas as evidências coletadas, desde as culturas, passando pelas imagens no microscópio, até as impressões digitais de DNA, chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Essa é a fase final, onde o diagnóstico é fechado e o plano de ação é traçado. Por trás de toda essa tecnologia, existe um processo bem rigoroso. É o método do detetive. Tudo começa avaliando o objetivo do teste. Depois, vem a escolha da ferramenta certa, a coleta correta da amostra e, por fim, a parte mais crucial, interpretar os resultados dentro do contexto completo do paciente. Vamos ver como isso funciona na prática com alguns casos famosos. Se um gato arranha uma pessoa e causa febre, os detetives podem usar a precisão do PCR para procurar o DNA da bactéria Bartonella. Já para um caso de micose, a abordagem clássica com cultura costuma resolver. Mas para um crime tão grave quanto a raiva, só as ferramentas moleculares mais sensíveis são confiáveis. Fica claro que cada crime exige a ferramenta forense certa. Então, no fim das contas, por que toda essa investigação detalhada é tão importante? Simples, porque um diagnóstico preciso leva ao tratamento correto. Isso não só salva a vida do animal, como também ajuda a combater um problema gigantesco, a resistência a antibióticos, evitando o uso desses medicamentos quando eles não são necessários.